Pessoal, boa noite. Renato Pinheiro, advogado tributarista, especialista na recuperação de créditos tributários. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco hoje a respeito do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. E por que ele é interessante? Bom, todo mundo que compra imóvel paga ITBI. O ITBI, qual é a base de cálculo para poder se apurar qual é o valor do tributo? Sabemos que o tributo do ITBI é um tributo municipal, de competência municipal, e no caso de São Paulo, a alíquota é de 3%. Bom, se ela é de 3%, o valor utilizado em São Paulo, normalmente, via de regra, não é o valor venal do imóvel, não é o valor de mercado do imóvel, e na realidade é um terceiro valor criado arbitrariamente pelo município com o único e exclusivo objetivo de majorar sua receita. Chama-se valor referencial. Então, essa base de cálculo é utilizada, no entanto, é uma base de cálculo equivocada, não é dessa forma que deve ser feito. Então, a gente pega aqui as decisões dos tribunais, a gente pega a fundamentação jurídica para o ITBI, o CTN, o Código Tributário Nacional, traz lá no seu artigo 148, quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. Ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Bom, veja, não é o caso. Existe previsão de qual é a base de cálculo. A base de cálculo ela é o valor de mercado. Então existe no STJ um recurso, termo repetitivo 1113, da primeira sessão, órgão julgador, tá? E o que ele diz? A questão que foi submetida ao julgamento. A. Definir se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU. Se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para fixação da base de cálculo do ITBI. Qual foi a tese firmada? A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. B. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afetada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio. Está lá previsto, é o que a gente leu no artigo 148 do Código Tributário Nacional. E C, o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente, porque é óbvio, como é que eu arbitrariamente, unilateralmente, crio um valor superior ao que é devido, que é a previsão legal, para poder majorar o tributo ou a arrecadação. Não existe. Isso daí é para poder trazer dinheiro ao erário e tirar dinheiro do bolso do contribuinte. Não faz o menor sentido. Não pode ser feito dessa forma. Mas isso é uma das discussões. Hoje, um tema que foi discutido bastante, na verdade eu discuti com um colega ontem, doutor Vinícius, colega meu de graduação, parceiro nosso, e o que acontece? Você, quando compra um imóvel na planta, você está comprando uma ficção jurídica. Você tem uma expectativa de que será realizada a entrega de um imóvel. Ok, esse imóvel ainda não foi entregue. Você está pagando para a construtora. Na prática, você está financiando a própria construção. Haja vista que no período das obras você tem uma atualização que é do INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, para poder reparar os prejuízos eventualmente por conta da desvalorização ou valorização do preço dos materiais de construção. Então, Índice Nacional da Construção Civil. Bom,
Isso é durante a construção. Agora, veja, normalmente nos contratos de compra e venda, você inclusive tem a discriminação de que está comprando de fato naquele momento, porque não existe o imóvel, você tem a expectativa do que será o imóvel, mas naquele momento de fato está comprando a fração ideal. Existe o terreno, existe a fração ideal que cabe ao proprietário, ao comprador, mas o imóvel, o apartamento, não tem, não existe, não subiu ainda. É intangível, é algo abstrato. Então, se é algo abstrato, por óbvio, a gente entende que não é passível, não é permitido, não é possível utilizar como base de cálculo algo, uma projeção, uma ficção jurídica, algo que não existe. Qual que é o valor? O valor é o da fração ideal. Então a gente tem aí uma redução, uma possibilidade de redução significativa da base de cálculo do ITBI, o que ensejará ou uma medida preventiva, impetrar o mandado de segurança, ou então uma hipótese de pagamento já ao pedido de repetição do indébito e a devolução dos valores pagos superiores aos valores devidos. Então existe julgado já, eu verifiquei sentenças hoje do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido, de que a base de cálculo utilizada não pode ser o valor da... Comprei o imóvel em hipótese, uma situação concreta. Um amigo nosso comprou um imóvel e nos questionou, comprou um imóvel em dezembro de 2018. E ele comprou esse imóvel em dezembro de 2018, pagou no imóvel, à época, 950 mil reais, mais ou menos. Então, lá no contrato já se vislumbra de imediato que ele pagou ITBI não com base nos 950, ele pagou ITBI com base de cálculo de 1.200.000 reais. A construtora não tem vergonha. Bom, tá errado de qualquer forma. Quando ele comprou o imóvel, a construtora não tem vergonha e o município se aproveita da situação. Quando ele comprou, o imóvel não existia. Ele comprou, mais uma vez, uma ficção jurídica, uma expectativa, uma promessa de entrega de imóvel. Então, é indevida a utilização da base de cálculo de uma projeção, de um valor que está considerando que vai valorizar. Mas aí é algo hipotético. E se isso não ocorre? O mercado, ele funciona aquela velha regra de Adam Smith, oferta e demanda, é a curva da escassez. Então hoje a gente vislumbra, e a tendência sempre assim, de que os imóveis valorizem-se ao longo do tempo. Talvez não seja nesse momento um bom investimento em imóvel, mas ao longo do tempo verifica-se que o imóvel é um bom investimento. Mas e se isso muda? E se o mercado muda a sua dinâmica e se você tem uma oferta maior do que a demanda, o preço cai. Adam Smith. Então, você está pagando por algo que você acredita que vai acontecer, mas não existe no mundo concreto. O fato gerador é o que enseja a cobrança do tributo no direito tributário. Então, nada mais justo de que o fato gerador seja algo concreto. Bom, essa ponderação é para poder entrar um pouquinho mais no tema e nos aprofundarmos um pouquinho mais, trazer um pouquinho mais de conteúdo, de propriedade no tema. E ao longo da semana, nos próximos dias, eu vou continuar postando conteúdo mais sintetizado com relação ao ITBI, porque quem pagou ITBI provavelmente pagou valores superiores ao devido. Ou pagou valores superiores ao devido por conta da base de cálculo arbitrada pelo município, ou pagou valores superiores porque no momento da construção o imóvel não existia ainda e por conta da ausência do imóvel você comprou uma promessa e a base de cálculo tem que ser a fração ideal daquele momento da celebração do contrato. E outra coisa, rapidinho aqui, só para a gente poder encerrar, leilão, arrematação de imóvel.
Quando é feita a arrematação do imóvel, o que acontece? Outra pegadinha. O município tem utilizado o valor de avaliação de mercado para poder utilizar como base de cálculo. Ou seja, imagina que o imóvel vale R$1 milhão, ele vai lá, coloca que a base de cálculo do ITBI é 1 milhão, 3%, R$30 mil. Ok, tudo bem. Só que o imóvel foi arrematado por R$500 mil. E aí, qual que é o fato gerador? O fato gerador é o valor efetivamente do negócio. Ah, é o valor do mercado, mas não foi. Você tem uma regra geral do mercado, mas você tem as suas peculiaridades, as suas nuances. Cada contrato tem sua peculiaridade. Você tem a livre disposição de vontade para poder realizar um pagamento mais alto de um imóvel que lhe interesse mais. Você tem a livre disposição para poder fazer o desconto de um imóvel por conta da necessidade de dinheiro imediato, talvez, porque dinheiro na mão vale mais do que no futuro. Principalmente quando a pessoa está enforcada. Então você vai negociar. E a situação da arrematação, poxa, a base de cálculo tem que ser o valor da arrematação, não pode ser o valor da avaliação. Isso não é justo. Isso não é justo. Bom, são essas as ponderações. Eu acho que eu fui claro, não vou me estender aqui no tema. Agradecer mais uma vez e queria pedir para vocês, não custa nada, ajuda bastante. Mete o dedo aí, clica, curte, compartilhe, se inscreva no canal, por favor, dá essa moral pra gente e vamos continuar esse trabalho aqui. Muito obrigado, boa noite. Tamo junto.